Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Se você está acordando agora, vidão, hein? Saiba que a reforma trabalhista foi... A Tributária. reforma tributária foi aprovada ontem no Senado e agora a bola está no campo da Câmara dos Deputados, que já articulam votar alguns trechos e deixarem mudanças para serem votadas depois. Explica pra gente, Orengo. Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Agora o caminho é na Câmara dos Deputados e é o último passo, Megali, é o último desafio da reforma tributária, tem que ser votado até o fim do ano e esse é o compromisso assumido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Só para lembrar, Megali, a reforma tributária ela começou na Câmara, foi aprovada, ontem encerrou a discussão no Senado com mudanças, com emendas que entraram, né? E essas emendas, essas mudanças precisam ser discutidas na casa de origem, na Câmara dos Deputados. Qual é a saída já colocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, até para dar celeridade? Faz o seguinte, olha, vota aquilo que teve mudança no Senado Federal. O que há consenso já promulga. Lembrando que mudança de Constituição não vai nem para o presidente da República, o próprio Congresso Nacional promulga. Então essa é uma saída até para dar celeridade. E aí para focar lá realmente no que mudou no Senado Federal. E muita coisa mudou, viu, Megali? A gente estava alertando aqui para esses movimentos de última hora. Então, os setores, né, aqueles lobbies oficiais, e a parte do jogo, estavam aqui até a última hora, até os 45 do segundo tempo, para conseguir benefícios, isenções, né, mudanças ali. E algumas entidades importantes e que sempre defenderam a reforma já estavam alertando para isso. O caso da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que lançou uma nota para defender a reforma tributária, mas para alertar de novas exceções, defender, inclusive, que mudanças não fossem feitas no sentido de criar mais exceções à reforma, né? Até colocando nessa nota, olha, enquanto um paga menos, o outro vai pagar mais, né? Então, quanto mais exceções, mais o conjunto da sociedade acaba pagando, e há sempre o receio de que a alíquota possa ser aumentada, majorada, né? A alíquota hoje que está aí calculado na casa dos 27, 27,5%, é uma alíquota considerável. Agora, Megali, é claro que tem que fazer a avaliação aqui de que foi uma votação histórica. A gente discute reforma tributária há mais de 40 anos. E aí aquela coisa da discussão política, né? Tem a reforma ideal e a reforma possível, a viável. Então, concessões foram feitas de última hora para setores importantes que têm peso no Congresso Nacional para que a reforma fosse aprovada, porque senão não seria aprovada. Então, foi um grande esforço, mudaram realmente pontos importantes e tudo isso agora vai ser discutido na Câmara dos Deputados, né? O governo estava esperando ter uma margem aí de cerca de 11 votos, a votação acabou sendo apertada, 4 votos de diferença, isso porque a oposição se mobilizou contra, e até chama a atenção de parlamentares que sempre tiveram uma posição mais liberal, mais reformista, chegou na hora H, e aí adotaram uma posição política contra a reforma, e a oposição votou em bloco contra a reforma. A gente até notou a volta daquela polarização, o presidente Lula assumindo a articulação, chamando os senadores para votar a favor da reforma, fez até uma reunião no Palácio Planalto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro também entrou no jogo. E solicitou, pediu aos parlamentares de oposição que votassem contra a reforma. De qualquer forma, essa discussão está encerrada no Senado Federal, agora é olhar para a Câmara, o que tem consenso deve passar sem dificuldade, até com a promulgação rápida, e aí as alterações, as concessões, os setores atendidos, tudo isso deve ser rediscutido aqui na Câmara dos Deputados. E Megali, calendário, né? O relógio não deixa de rodar aí, então temos aí poucas semanas até o recesso, tem que colocar para discutir tudo isso e tem que votar até o fim do ano aí na Câmara dos Deputados, para aí sim encerrar a discussão da reforma tributária. Agora, se a gente pensar bem, houve um consenso sobre a necessidade de uma reforma tributária, porque mesmo senadores de oposição, não todos, obviamente, né? Mas alguns votaram a favor do texto. E os que não votaram, por exemplo, a gente tem 10 senadores do PL. Vocês acham que essa gente votou por convicção? Votaram porque acham que o texto é ruim, porque são... Não, votaram por uma questão política, né? Em outra circunstância, esses 10, fosse, por exemplo, uma reforma apresentada pelo Paulo Guedes, né? A Damares não votaria a favor? Sérgio Moro votaria contra? Marcos Duval se posicionaria contra? Claro que não. Então a gente chegou num ponto, Orengo, acho que a coisa ficou tão insuportável
que houve um raro consenso sobre a necessidade de uma reforma tributária, porque faz 30 anos que esse negócio é negociado, mais, desde a promulgação da Constituição, e de repente saiu, ou está saindo, né, num Congresso que não está exatamente na mão do Executivo, né? E isso é interessante, Megali, porque assim, se há um consenso é de que a reforma precisa sair, né, ou que alguma reforma precisa sair. Então, os parlamentares da oposição, o discurso era esse, iam lá para a tribuna e falavam, nós somos a favor da reforma tributária, mas não dessa reforma, não dessas mudanças que foram feitas no texto, né? E no fundo, virou, claro, uma discussão política, né? Quando você volta a ter os protagonistas aí da polarização, né? De um lado, o presidente Lula assumindo pessoalmente a articulação, e de outro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Articulando, pedindo votos contra a reforma, claro que entrou ali num contexto político. Né? Agora, o mais importante é isso: depois de 40 anos, a reforma passou na Câmara, passou no Senado, e agora vai para uma última discussão na Câmara, onde as mudanças de última hora vão ser debatidas. Então, esses setores que conseguiram pressionar muito para ali minutos antes da votação, conseguirem mudanças no texto, vão ter que fazer a mesma pressão na Câmara, porque tem uma última votação que precisa ser feita até o fim do ano aqui na Câmara. O Rubens tem uma posição correta aqui, mas o PT também votaria contra uma reforma do Paulo Guedes, é verdade. Fosse exatamente o mesmo texto da reforma que passou ontem. Eu não gosto de comentar sobre o que não aconteceu, mas tem algumas coisas que a gente tem convicção, né? Que ocorreriam. Se bobear, iam até o STF para barrar o negócio. Orengo, bom trabalho para você, até amanhã.